E olha, gente, 12 dias após o crime que vitimou Ana Karine, de apenas 6 anos de idade, na praia da Tabuba, em Caucaia, a polícia convocou a imprensa para uma coletiva. É que o suspeito foi capturado. Eu chamo agora ao vivo o repórter Ricardo Lima, que fala direto do DHPP e traz informações pra gente. Ricardo, boa noite. Quais são as novidades? Bem-vindo. Oi, Isis. Boa noite a você, boa noite a todos. A gente está aqui no CISP, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança, que funciona aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, no auditório, onde terminou agora há pouco a coletiva de imprensa que trouxe as novidades para esse caso. Hoje, no início da tarde, a polícia cumpriu determinação judicial para apreensão, busca e apreensão do adolescente de 14 anos e de prisão preventiva para a tia-avó de 56 anos de idade. Os indícios que foram encontrados no material genético, no exame, no DNA, em todo esse material que foi colhido para a realização desses exames, eles apontam a participação direta do garoto no crime e da tia-avó como a coautora. Para falar sobre esse tema, a gente conversa com o delegado Ícaro Coelho, titular da 10ª DHPP, delegacia que assumiu as investigações desde que o caso aconteceu, contou com o apoio de outras delegacias e hoje a gente traz aqui as novidades sobre esse caso, que foi a prisão a prisão e apreensão dos envolvidos nesse caso. Delegado, nós estamos ao vivo para o Cidade Alerta. Boa noite. O que levou a polícia a realizar, então, a prisão? Os resultados dos exames foram determinantes para isso. As investigações, a força-tarefa realizada pela Polícia Civil do Estado para realizar esse crime. O que pesou mais para a determinação de tudo isso que aconteceu até agora? Boa noite a todos. Bom, hoje, 12º dia do fato do homicídio da criança de 6 anos, nós realizamos, como você bem disse, a captura, a prisão temporária de uma senhora de 56 anos de idade e de um adolescente de 14, e a captura da busca e apreensão para fins de internação provisória de um adolescente de 14 anos de idade. Nós, nesse período, desde a data do fato, empreendemos diligências ininterruptas, assim como a perícia forense do Ceará, nós atuamos em conjunto, ouvimos diversas pessoas, a PFOS produziu mais de uma dezena de laudos e a partir desses elementos que foram produzidos, nós chegamos à autoria, a nível indiciário, evidentemente, dessas duas pessoas. Essa senhora, a tia-avó da vítima, ela era mãe de criação da vítima de 6 anos de idade e de um adolescente que mantinha alguma convivência ali com aquelas pessoas. Nós identificamos o material genético desse adolescente no quarto em que a criança dormia, onde ela ficava, inclusive no berço dessa criança. Material genético esse que pode ser aprofundado, tema esse que pode ser aprofundado com o nosso perito geral. Identificamos também diversas contradições das pessoas envolvidas, inclusive dessa tia-avó, do adolescente e de outras pessoas que nós vamos aprofundar, né, em relação às quais nós vamos aprofundar a investigação, se for o caso, inclusive, alargando a autoria delitiva direcionada também a essas pessoas. Pois é, a gente tem mais de 8 pessoas ouvidas, parte delas teve material genético colhido, outras foram simplesmente interrogadas aqui na delegacia e o senhor disse que pode haver a prisão de mais pessoas. A prisão, no caso da tia-avó, ela é temporária, né? Ela pode evoluir para uma preventiva ou inicialmente a possibilidade, a intenção da polícia é pedir que essa prisão temporária se estenda. A partir da data de hoje, a captura dessa senhora, nós temos 30 dias para concluir as investigações. Podemos pedir a prorrogação por mais 30 dias, como podemos também pedir a conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva por ocasião da conclusão das investigações. Então, a providência que vai ser adotada em relação a essa prisão temporária hoje cumprida, atualmente vigente, vai depender dos próximos elementos que vão ser produzidos na investigação e as conclusões a que nós vamos chegar por ocasião da confecção do relatório final desse inquérito. Nós vamos falar do aspecto da perícia forense daqui a pouco, mas ainda dentro do escopo operacional da Polícia Civil do Estado, o senhor observou que essas pessoas elas foram ouvidas mais de uma vez e houve contradição nos depoimentos. Que tipo de contradição chamar a atenção das investigações para que a polícia por si só já tivesse certeza, ou pelo menos quase certeza, da autoria dos crimes? Nós observamos, por exemplo,
o depoimento dessa senhora no sentido de ter saído a um posto de saúde, em direção a um posto de saúde para buscar uma medicação, não esclareceu que horas efetivamente saiu, para qual finalidade ela foi a esse posto, né? Nós temos uma tese, se assim eu posso dizer, que essa medicação eventualmente pode ter sido, na verdade, para a criança que foi vítima e não para a neta dela, que a acompanhou nessa diligência no posto de saúde. Temos diversas contradições no próprio depoimento dela e de outros populares que realizaram as buscas no local, no sentido de que ela, a tia-avó, na verdade, não participou de busca alguma, adotou uma conduta absolutamente inoperante, passiva diante das buscas que eram realizadas, né? Inclusive, em determinado momento, ela quis negar que as pessoas fizessem uma busca na casa dela, né? Impediram que essas pessoas entrassem no quarto onde, em tese, ninguém poderia entrar, não se sabe por qual razão. Então, são essas pontas que estão soltas. Nós vamos dar a oportunidade dela, né, essa tia-avó, prestar um novo depoimento para que, eventualmente, se ela quiser mudar a sua versão e apresentar a versão verdadeira, a polícia está disposta a ouvi-la novamente. Doutor, a polícia só foi informada do caso, salvo engano, a polícia militar, por volta de 11h30 da noite, sendo que o desaparecimento foi por volta de meio-dia, ou seja, quase 12 horas depois. Isso chamou a atenção das investigações, porque qualquer pai desesperado liga para a polícia imediatamente, quer que o DHPP já dê uma resposta, né, no caso da delegacia, que a 12ª DHPP, né? Isso chamou a atenção de vocês? Sim, chamou bastante atenção. Ela apenas registrou o boletim de ocorrência porque terceiros acionaram a Polícia Militar e a Polícia Militar a levou à Delegacia Metropolitana de Caucaia, já na madrugada do dia 14, por volta de 1h da madrugada, para registrar esse boletim de ocorrência. Ela poderia, por exemplo, ter realizado uma chamada para 190, se ela não poderia ir à delegacia naquele momento, né? Sequer essa chamada ela fez. Então, todas essas circunstâncias periféricas nos levam à conclusão, nos levam a conduzir o nosso entendimento sobre esses fatos. Teve um fator que foi, inclusive, divulgado para a imprensa, de que essa mulher teve um pressentimento de que a criança estaria no carro depois de ter procurado no local várias vezes. Foi observado algum ponto contraditório nesse argumento? Ela chegou a comentar isso durante os depoimentos? Sim, sem dúvidas. Durante várias horas, tanto daquela tarde do dia 13, da noite do dia 13 e da madrugada do dia 14, dezenas de pessoas daquela comunidade estavam realizando essas buscas, sendo que apenas na madrugada aquela senhora acabou encontrando, né, a neta no interior do veículo. Então essa versão que ela apresentou não nos convence, né? Isso aliado à prova técnica, à prova pericial que foi produzida pela PEFOS com bastante excelência, nos leva a essas conclusões que hoje culminaram na prisão e na apreensão desse adolescente. Ok, delegado Ícaro Coelho, titular da 10ª DHPP, responsável pelas investigações desde o início, e do ponto de vista do aspecto da perícia, dos exames, a gente vai conversar com o perito-geral do Estado, Júlio Torres. O que é que os exames falaram para vocês que ajudaram, inclusive, na elucidação desse caso? Boa noite. Boa noite. A perícia forense foi acionada para um achado de cadáver de criança do sexo feminino e ali ocorreram diligências no sentido de fazer o isolamento do local e foi detectado que possivelmente esse local onde foi encontrado o corpo não seria de fato o local da morte da criança. A perícia também realizou outra perícia no local imediato, no caso na casa onde a criança residia. E nesse local, através já de constatações dos peritos do local, como a possível lesão de lesão corporal propriamente dita e crime sexual, além de indícios de afogamento, houve toda uma busca na casa no sentido de identificar vestígios relacionados a crimes sexuais e um possível local de afogamento. Nesse local encontramos ali vários vestígios da vítima e dos suspeitos, das pessoas que moravam nessa casa, e foi possível a identificação de vestígios de sêmen do menor apreendido, onde foi feita a coleta do material dele comparado com esse vestígio levantado no berço em que a vítima dormia, e ali foi possível constatar que tratava-se do sêmen dele, além do travesseiro utilizado no quarto da vítima, que encontrava-se escondido. Então a perícia criminal ela localizou ali esses vestígios, além da contribuição da medicina legal, onde nós pudemos ali detectar qual foi a causa real da morte, que foi asfixia por afogamento, né? O travesseiro escondido foi algo que chamou a atenção da equipe de perícia?
Foi extremamente importante porque ele estava em um local próximo ao forro da casa, em um local realmente escondido ali, tentando ocultar essa prova que provavelmente tenha participado ali do momento do ato sexual com a garota, já que o exame médico legal também detectou realmente a conjunção carnal, mostrando que houve realmente ali a violência sexual. Além disso, constatamos através dos laudos lesões corporais, lesões do corpo da criança, principalmente no pescoço, no olho, e uma lesão importante que foi a do pulmão, onde havia ali um sangramento que mostrava que essa criança ela foi agredida algumas horas antes da morte. Então significa que essa criança ela foi fortemente agredida antes de ser afogada. Doutor, as agressões no pulmão podem ser decorrentes do estupro ou de lesões que ela sofreu mesmo por violência? Provavelmente não. O sangue no pulmão não tem relação com o estupro, apesar de existir bastante sangue no material que foi recolhido do corpo, mas esse sangue do pulmão realmente foi de lesão que ela pode ter sentido na parte torácica, na parte do pescoço, onde realmente existiam ali sinais dessa violência antes da morte. Quando o senhor fala de DNA de sêmen, é porque pode ser detectado DNA de suor, de qualquer outro material genético? Essa é uma informação extremamente importante, já que o suspeito ele residia ali naquele local. É importante detectar que tipo de material genético foi detectado. Então, a perícia teve todo esse cuidado de identificar qual era a origem. Então, foi realizado exames de PSA, que mostra que realmente o material apreendido tratava-se de sêmen. Então, esse DNA obtido trata-se de sêmen desse suspeito adolescente que foi apreendido hoje. E a morte é asfixia por afogamento? Asfixia por afogamento, por água doce, já que nós detectamos também ali no exame da patologia, a gente detectou a presença de sinais de água doce e sinais ali de sujidades, provavelmente quando do afogamento essas sujidades presentes na água causou ali aquela lesão no pulmão. Ok, muito obrigado ao perito Júlio Torres, perito criminal do Estado. A gente vai precisar liberar ele agora, Isis. E o que chama a atenção é que, diante de todos esses aspectos que foram constatados, não somente pelo processo investigativo por parte do DHPP, mas também pela perícia forense do Estado, que é, inclusive, muito renomada e a gente nem precisa fazer qualquer associação a esse serviço, tanto o adolescente quanto a tia-avó, depois de apreendidos e ouvidos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, eles mantiveram as alegativas de que não tem relação com esse caso. Eles negam participação nos crimes de estupro, ocultação de cadáver e fraude processual. Isis. Ricardo, você falou para mim que o perito precisou sair, ele ainda está aí ao seu lado? Não, ele já inclusive deixou aqui o auditório, porque ele tinha um compromisso e aguardou a gente aqui Eu quero agradecer ao delegado, ao perito. Agora, Ricardo, o crime em si, do estupro, aconteceu dentro da residência, no quarto? Em um quarto da residência, foi isso? Olha, ainda não há elementos para dizer o local exato onde esse crime ocorreu, mas que foi dentro da casa foi, até porque o local onde a criança morava, havia vários baldes que aparavam água da chuva, armazenavam água da chuva, havia vários baldes no local e esses baldes foram, segundo informações, utilizados para a morte por afogamento dessa criança, que não aconteceu naquela caixa d'água, aquela bacia que ficava no quintal, pois essa caixa, as investigações constataram que ela tinha o fundo quebrado e não conseguia armazenar água. Então foi um balde, uma bacia, algo que esse menino utilizou, ou o suspeito utilizou para afogar a vítima, para que ela morresse. Só não está confirmada ainda, Isis, se esse afogamento foi com a intenção de matá-la ou de simplesmente evitar que os gritos dela fossem ouvidos pelos vizinhos, né? Para esse grito o pedido de socorro não se propagar, ele afogar a criança. Isso é uma questão que eu levantei aqui junto ao delegado e também à equipe da perícia. Eles disseram que inicialmente o que tem é isso. Eles têm agora um prazo de 30 dias, conforme informou o delegado, para dar prosseguimento às investigações e os questionamentos que não foram respondidos no dia de hoje serão, ao final,
da conclusão do inquérito, que agora passa a ter 30 dias de prazo para ouvir, inclusive, outras pessoas, como, por exemplo, familiares próximos, pessoas que moravam na casa, vizinhos, para que esse inquérito seja totalmente concluído. O importante é que, com base nas investigações e também nos exames que foram oferecidos pela perícia forense, os laudos, melhor dizendo, né, eles indicam a participação direta do adolescente no estupro e na morte e na tia-avó, pelo menos até o momento, de ocultação de cadáver e também de fraude processual, já que ela teria mentido durante os depoimentos que foi dado. Isis, uma informação importante que eu obtive aqui com o perito Júlio Torres é que aquela imagem que tem da criança deitada no banco do carro, é um tipo de lençol azul, que a gente dizia que era até passado, muito bem passado. Na verdade, aquele tecido se trata de uma vela de jangada que o proprietário do veículo colocava lá para proteger os bancos, já que ele não conseguia evitar que as crianças entrassem várias vezes no carro e saíssem. Então, para que não rasgasse o banco do carro, ele colocou aquele tecido. A criança foi levada para o veículo sem nenhum lençol. Ela lá estava apenas com a peça íntima na parte de baixo, e não tinha nenhum lençol para proteger a criança, como foi noticiado, porque eram as impressões que nós tivemos e a própria polícia que só descobriu isso depois de ouvir o pai o proprietário do veículo que repassou essa informação. O material genético encontrado do menino foi no lençol do berço da criança e no travesseiro que eles tentaram esconder, mas que foi localizado pela equipe de investigação juntamente com a perícia, agentes da perícia forense que trabalharam dentro da residência e obtiveram essas constatações. Ricardo, muito obrigada pelas informações. Escutando o delegado, escutando o perito, a gente fica ainda mais enojado e revoltado com essa história, em pensar do pavor, da dor, do sofrimento que essa criança não passou nas mãos desse adolescente de 14 anos. O perito falou que ela foi brutalmente espancada antes de ser assassinada, lesões nos olhos, lesões no tórax, violentada sexualmente, afogada. A gente não consegue nem descrever o sofrimento, Ricardo, proporcionado a essa criança pelo próprio primo, de acordo com as investigações da polícia. Você que está chegando agora, repórter Ricardo Lima está ao vivo, direto do Departamento de Homicídios, onde finalmente, graças a Deus, 12 dias após esse crime bárbaro que ganhou os noticiários nacionais, a polícia conseguiu falar com a imprensa e desvendar aí, elucidar parte dessa monstruosidade, né, Ricardo? Porque existe a possibilidade de outras pessoas também estarem envolvidas direto ou indiretamente nesse ato brutal contra essa criança. É isso, Isis. É porque houve buscas, essas buscas foram realizadas por pessoas da casa e fora da casa, e se essa criança foi escondida dentro de casa antes, muito provavelmente que outras pessoas viram. A polícia está tentando identificar isso, mas os próprios exames não deixam qualquer dúvida do envolvimento do adolescente. A gente só não sabe, e aí essa parte não foi descartada pelas investigações, da participação efetiva da tia-avó nos abusos, na morte e também nas agressões. Isso não está descartado ainda. Pode ser que ela tenha tomado conhecimento só depois, mas pode ser que tenha participado diretamente do crime. Quando o exame necropsial foi realizado, o exame constatou que a morte da criança havia acontecido mais de 24 horas após o exame. Então, isso daí é importante porque ela disse que foi ao posto de saúde meio-dia. Então, pode ser que essa morte tenha acontecido antes. Tudo isso vai ser esclarecido com a conclusão de todo esse processo. Viu, Isis? Ok, Ricardo, muito obrigada. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você. E ainda muitas perguntas a serem respondidas, né? O crime aconteceu em um dos quartos dessa residência. Como foi o que a avó viu? O que ela testemunhou? O que ela presenciou? O que passou na cabeça dessa mulher para que ela pudesse proteger o neto de 14 anos após ele ter praticado o mais brutal crime com a própria familiar, uma criança de apenas 6 anos de vida? Como foi que eles arquitetaram depois? Gente, é nojento, é imundo, é revoltante escutar tudo isso. Dá um aperto no peito
Só em pensar o que é que essa criança não passou, vindo daqueles que tinham a responsabilidade, já que ele não tinha mais pai, a mãe tem, mas não era presente, de protegê-la. E a própria avó, de acordo com a polícia, ser conivente com tudo isso e proteger o neto. Inclusive, ela gravou entrevista com a repórter Emanuela Braga, aparentemente muito tranquila, fria demais até, forte demais, para quem tinha acabado de perder a neta da forma como perdeu. Vamos aguardar o desdobramento aí das investigações. Parabéns ao trabalho da polícia. Na sexta-feira eu falei que a polícia está tendo muito cuidado para quando dá o tiro ser certeiro. E tá aí. A avó e neto capturados, envolvidos no crime contra uma criança de 6 anos.